É isso aí, né? Um tema bom, bacana, gostoso da gente poder conversar sobre ele. E eu acho que a gente está efetivamente aqui tratando do campo das ideias, né? Trabalhando a mente. E a Bíblia nos ensina isso, né? É uma fórmula para enfrentar o mundo não, como é que é? Não vos conformeis com Não este vos mundo. conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E qual é o Na segredo para a gente se renovação do vosso transformar? entendimento. Renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente, né? E renovar a mente significa conhecimento. A gente renova a mente lendo os filósofos, lendo os contraditórios, né? Isso mesmo. E podendo dizer por que é contraditório, o que eu respondo para essa contradição. Não é negando, não é negando, né? Eu às vezes fico pensando que nós crentes, nos preocupamos sempre em defender uma causa ou outra causa. Às vezes a gente é extremista e com isso a gente acaba se perdendo, porque a gente tem que saber responder, tem que ter conteúdo. E aí, como virar esse jogo? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode, quais são os campos que a gente tem que atuar para fortalecer os nossos jovens, para garantir que eles possam, incentivá-los a ir para as universidades, desafiá-los a serem líderes e não liderados, incentivá-los a estimulá-los a ter posições de liderança, topo de instituições, serem os diretores, donos de empresa, posições transformadoras desse mundo, mas com consistência para que esse evangelho real de Cristo, não a religião, mas o evangelho real de Cristo esteja dentro deles e eles nessas posições consigam ser agentes desse evangelho. A gente precisa ter a consciência de que o jovem, ele não nasce jovem. Então há todo um processo até que ele alcance esse momento da juventude. Na minha concepção, precisa começar mais atrás. A receita é quase que a mesma desse bolo. A gente precisa, sempre começa com a família. A família precisa despertar para essa preparação. A minha família é uma família cristã, eu não posso ficar alheio às questões da vida. Outro dia, minha filha mais nova, que vai fazer 3 aninhos, achei muito interessante, a gente chegou da igreja e a gente parou o carro na garagem e eu falei assim, quem quer orar? Agradecer a Deus que a gente chegou em casa. Aí ela começou a orar e ela fez na oração, ela falou assim, Deus, afasta o raposo. Aí o raposo? Que o raposo é esse? Aí depois eu, conversando, fui descobrir que o raposo é, num desenho que ela assiste, o mal da história. Então ela saiu lá, afasta o raposo. Ela entrou no desenho e trouxe, afasta o mal de nós, nos guarda, nos livra do mal. Era o que ela queria dizer. Só que a oraçãozinha dela era afasta o raposo. E eu falo assim, olha como é importante que o que a gente fala, o que a gente ensina em casa faça sentido. Ao dizer afasta o raposo, estava fazendo sentido, Estava né, fazendo pastor? sentido para ela. Ela aplicou, Ela né? aplicou. Ela aplicou. Ela entendeu, dentro da pequena realidade dela, de um menino de 3 anos, ela entendeu que Deus nos guarda do mal, que Deus nos livra do mal. E ela estava pedindo isso a Deus, dentro da realidade dela. Então, a gente tem que quebrar esses modelos formais de religiosidade que nos aprisionam e que tem que ser só daquele jeito e criar intimidade com Deus. Isso começa em casa, né? Com orações simples, com um ensino simples, com uma conversa franca. Eu tenho um de 12, vai para 13, e ele está começando a descobrir o mundo, né? Está começando a olhar, não está na universidade ainda, mas eu já preciso olhar para ele e ensiná-lo dentro da realidade dele, dos colegas dele, da vida escolar dele. Porque se eu ficar somente num mundo, dentro de uma torre de marfim bíblica, e não colocar o pé no chão, ele não vai compreender. Então, isso para mim começa na família. Depois vai para a igreja. E a igreja precisa estar atenta. Os professores de escola dominical que nos assistem
precisam perceber que as suas aulas precisam ser aulas práticas. De nada adianta ensinar a palavra de Deus se ele não aplicar, se ficar só como um livro de histórias. É necessário que a palavra ela ganhe efeito, ela ganhe sentido verdadeiro dentro da vida cotidiana, dentro do nosso dia a dia, das nossas relações, daquilo que nós fazemos. Outro dia eu dei uma aula para os adolescentes da minha igreja, me pediram para dar uma aula especial, e a gente começou a conversar, e aí levantamos um dos temas foi a cola. E aí, pode colar, não pode colar? Por que eu não posso colar? Quais são os problemas disso? Posso lhe interromper para dizer uma coisa? Uma resposta padrão para isso. Você não pode colar porque é pecado. E aí? Resposta padrão. Resposta padrão. Mas por que é pecado? E aí? Então, a gente tem que discutir essas questões e trazer para o dia a dia, ouvir. Acho que ouvir é muito importante. A gente só quer falar, então deixa ele falar. Vamos avaliar a fala do jovem, do adolescente, para daí, partir do que ele está, da maneira como ele enxerga o mundo e a realidade, a gente poder trabalhar isso que ele está pensando, ensinar o que é correto, ratificar ou retificar o conhecimento que ele tem. Celeste, para o nosso jovem acreditar que a sua fé cristã, ela tem esta missão de transformar o mundo e que ele, em se qualificando, em se formando, em se colocando na sociedade, sem abrir mão dessa sua fé, ele vai fazer diferença e vai mudar a história da sua geração, ele primeiro precisa acreditar nesta fé e nesse cristianismo. Nietzsche, que é talvez o maior ateu da história, né? Vamos falar assim. É sempre o início da decadência da fé. Ele era filho de pastor. Quando Nietzsche diz Deus morreu, ele tem razão. O Deus que foi apresentado a ele era um defunto que fedia e que cheirava mal. Em vez da gente negar esta afirmação de Nietzsche, a gente precisa começar, eu vou pegar a mesma sistemática que o pastor Isaías fez, família e igreja. A fé dos nossos jovens, ela começa a ser desconstruída na família e não na universidade. Porque cada vez mais ou cada vez menos ele vai enxergar que a fé dos seus pais, por exemplo, é uma fé que vale a pena, que ele deve lutar por ela. Porque muitas vezes ele não tem visto essa experiência de fé como sendo de fato uma perspectiva abençoadora para os relacionamentos da sua família, para a ética que é vivida dentro da sua casa, para a prática social dos seus pais. E se ele não vê que é a fé cristã, que é Cristo, que é o Evangelho, que tem sido diferencial da sua família em relação ao contexto de famílias que ele vê ao redor de si, não vai fazer diferença ele tentar lutar por preservar esta fé, se esta fé tem trazido a ele muito mais desilusão do que, de fato, uma esperança do que ela pode construir. Então, a família tem muita responsabilidade nisso. A igreja, eu gostaria que todos os crentes pudessem assistir o filme A Vila e tentar olhar aquele filme como uma metáfora da igreja. A gente tenta cercar-se de muros e criar alguns mitos que amedrontem os nossos jovens a transcender esses muros. Quando a gente deveria lançá-los, quando a gente deveria arremessá-los para o mundo. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sem medo. Sabe, parece uma luta desigual, porque é isso mesmo. A fé é uma luta desigual. São ovelhas enviadas para o meio de lobos. Mas a gente quer proteger os nossos jovens dos lobos. Então a gente os cerca nessa nossa redoma religiosa. Sabe, a gente segrega, os nossos eventos, eles são para nos proteger, para nos guardar das influências externas. A gente está em quatro paredes, construindo esse nosso discurso, que mais parece um discurso de gueto do que de um evangelho que está preparando alguém para ser enviado, para ser lançado aos lobos, mas que lá irá fazer diferença. Se o jovem não for provocado dentro da igreja, ele se amedrontará diante do mundo. E o pior de tudo é a construção existencial que a gente tem vivido nesse tempo e nessa sociedade. O adolescente vai para a escola. Por que o bullying hoje é um grande problema, né? E não era, talvez, no tempo onde eu era estudante, me chamavam de baixinho, cabeção e uma série de coisas.
porque nós temos autoestimas muito frágeis, muito pequenas. E por que isso? Porque nós vivemos numa sociedade onde o jovem ele não é confrontado mais com nada. Ele não recebe mais não dentro de casa. Ele não é mais contrariado naquilo que é o seu desejo e as suas afirmações. Ele tem tudo o que ele deseja às suas mãos. Não há mais sofrimento, não há mais dor. E quando ele vai para a universidade e começa a ser questionado e começa a ter uma crise da sua própria identidade, ele tem que tomar... Ele está diante deles, tem duas escolhas. Ou ele afirma as suas convicções e paga o preço deste possível isolamento, entendeu? Ou ele vai se dissolver no todo. E ele só vai conseguir pagar o preço desse isolamento se ele tiver consistência mesmo, conhecimento. Se ele souber que vale a pena. Que souber que vale a pena, porque senão, a troco de que ele vai pagar o preço? E quando a gente paga um preço, a gente cacifa nisso porque a gente sabe que vale a pena pagar esse preço. E é isso que tem que acontecer, né? E eu fico pensando no binômio que vocês estão colocando, a importância fundamental, especialmente da igreja, do olhar da igreja, porque muitas vezes, e muitas vezes mesmo, esse jovem pode não fazer parte de uma família cristã. Onde essa família, né, onde ele é um elemento diferenciado, onde essa família não tem condição de dar para ele essa bagagem, essa consistência. Aí entra o papel fundamental da igreja de poder formá-lo, capacitá-lo, né? Eu acho muito bacana e há pouco tempo isso tem rodado aí, até nas mídias, uma inversão de um conceito, porque a gente sempre considerou que as perguntas é que movem o mundo. Né, e que causam todas as transformações. E vem uma emissora e diz assim, não são as perguntas que movem o mundo. Né? Aliás, é o contrário. Né? Na verdade, não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Né? A partir da pergunta, a partir da busca dessa resposta, é que a gente realmente consegue transformar. Né? Aí, já vou para o nosso último intervalo, queridos, e a gente volta já já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.